Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia. Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos, ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, diz Jesus, em verdade, vos digo, não é o servo maior que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Uma vez que sabeis estas coisas, felizes sereis se as puserdes em prática. Não falo de todos vós, conheço os que escolhi, mas é para se cumprir a Escritura. O que come o pão comigo, levantou-se contra mim. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis quem eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, é a mim que recebe, e quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus vai pronunciar as últimas palavras na intimidade com os seus discípulos. O texto que acabamos de ouvir é da última ceia. A última ceia, momento marcante, fundante na nossa experiência cristã. Da última ceia nascem elementos fundamentais da nossa caminhada cristã. Nasce a instituição da Eucaristia, nasce a importância do serviço como humildade, nasce estas últimas palavras também, que em todas as circunstâncias da nossa experiência cristã nos recordamos. São elementos essenciais da nossa fé. Podemos dizer que a última ceia é o momento em que Jesus pronuncia o seu testamento. Ou seja, as suas últimas vontades, se assim podemos dizer, pronunciar ou intuir. E, de certa forma, o texto ali do testamento normalmente é algo que alguém deixa para pessoas queridas, seja de laços sanguíneos, seja de laços de afinidade, ou seja, de proximidade, amizade, carinho, de estima. Normalmente, raras as exceções, quando alguém faz um testamento, deixa-o para pessoas por quem nutre um certo afeto, uma certa simpatia, uma certa proximidade, uma certa identificação. E portanto, nós percebemos que Jesus deixa as suas palavras para os seus amigos, para este grupo que o seguia, este grupo mais restrito, mais próximo, que eram os apóstolos. Portanto, esse mesmo testamento lido passados mais de 2000 anos é a prova de que nós somos os amigos do Senhor. Nós somos o Teófilo, como diz no Evangelho de São Lucas. São Lucas diz, depois de ter investigado cuidadosamente, a ti, Teófilo, portanto, o Teófilo é o amigo de Deus, portanto, a todos os amigos de Deus, a todos aqueles que têm Deus como Pai, Maria como Mãe, Jesus deixa esse testamento. Testamento oral, que na tradição oral foi sendo transmitida de geração em geração e que posteriormente os apóstolos colocaram por escrito. E por isso temos esta preciosidade do Evangelho de São João.
E Jesus começa por dizer: em verdade vos digo. Desde que uma vez já reiterei, já ah, coloquei o foco nestas palavras: em verdade vos digo. Jesus, quando diz em verdade vos digo, quer sublinhar que aquilo que vem a seguir, aquilo que ele pronunciará sucessivamente, é de extrema importância. Não que todo o resto que tenha dito não seja, mas aquilo que ele vai dizer, que vem a seguir, é ainda de maior importância dentro daquilo que é importante. Ou seja, se quisermos estabelecer aqui uma tábua de valores, se quisermos, tudo isto é importante, mas é como se fosse num ascender e chegamos cada vez mais próximo. Então o Senhor tem algo importante isso para nos dizer. Diz: não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Nós não somos maiores do que Deus, não somos maiores do que Jesus. E Jesus quer fazer que os discípulos percebam esta verdade. Aquilo que ele faz, não sendo ele o maior, deve deveras ser um modelo para todos os apóstolos, para todos os discípulos de todos os tempos, raças e culturas. Ou seja, ele sendo o maior, faz-se o último. Por isso é que ele diz: quem quiser ser o primeiro, que se faça o último. Quem quiser ser o maior, que se faça o servo. Portanto, eu costumo dizer que Jesus ensina não apenas com palavras. Jesus ensina com palavras e obras. Portanto, aquilo que ele ensina por palavras materializa, cosifica na sua própria vida. Ou seja, Jesus torna uma realidade aquilo que proclama com palavras. Aquilo que ele proclama com palavras, ele torna vivência, ele torna experiência. Portanto, aquilo que o Senhor nos quer dizer é que não deve existir uma dicotomia, uma separação entre aquilo que pensamos, dizemos e aquilo que vivemos e fazemos. Deve existir da nossa parte um esforço constante. Sim, digo um esforço. Sei que não é fácil, muitas vezes, realizarmos aquilo que Deus pede. Por isso, São Paulo já diz na carta aos Coríntios: quantas vezes faço aquilo que me aborrece. Pretendo fazer uma coisa, mas faço outra. Portanto, esta consciência desperta em mim um desejo de lutar para que possa realizar na própria vida aquilo que o Senhor pede de mim, aquilo que o Senhor exige de mim, aquilo que o Senhor coloca-me como proposta, como modelo de vida. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, é com esta ideia que nós vamos ficar. E ele continua: uma vez que sabeis estas coisas, feliz sereis se as puserdes em prática. Caríssimos irmãos, ontem proclamávamos o Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25, anteontem, perdão, e ouvimos esta frase que ecoava no nosso coração. Capítulo 25, portanto estou a fazer confusão, mas São Mateus capítulo 11, que diz que feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus diz: feliz, é mais feliz quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática, enaltecendo a figura de Nossa Senhora, naturalmente. E Jesus hoje nos vem dizer, ou seja, feliz sereis, sabendo estas coisas, colocar-vos em prática. Ou seja, a nossa fé não é uma teoria, a nossa fé não é uma especulação, a nossa fé não é uma quimera, a nossa fé é palavra também, mas é prática, ou seja, é um cumprimento feliz. Feliz aquele que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. São João, capítulo 1, não, São Lucas, perdão, capítulo 1, versículo 25. Feliz aquele que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Sim, feliz quem acreditou no cumprimento. Ou seja, este acreditar que se torna realidade, que se torna verdade, que se torna algo execuível, que se torna algo praticável, que se torna algo vivencial. E no fundo é isso que o Senhor nos quer dizer neste dia. E continua o texto: não falo de todos vós conheço os que escolhi. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso agir, conhece os nossos pecados, conhece as nossas virtudes, o Senhor conhece-nos profundamente.
Portanto, não se iluda, meu irmão, não te iludas, porque o Senhor conhece o nosso coração. E não temas porque Ele conhece-nos. Mas é para se cumprir a Escritura. Continua para terminar. O que como pão comigo levantou-se contra mim. Meus irmãos e minhas irmãs, no mundo em que vivemos, o que nós assistimos é que muitos que comem connosco continuam a levantar-se contra nós. Mas não é esta a questão do Evangelho. A questão do Evangelho é que nós muitas vezes traímos o Senhor. Judas traiu o Senhor. Pedro traiu o Senhor. Filipe traiu o Senhor. André, Tiago, Bartolomeu, todos traíram o Senhor. Mateus. Mas a questão está exatamente que se isso acontecer, tenhamos a capacidade de repensar, entrarmos em nós, pedirmos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e continuarmos o nosso caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.